podendo compartilhar da palavra do nosso Pai. E eu queria, sem mais delongas, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23 em diante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de todo louvor e toda exaltação. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, os perguntaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus, Ele é alguém muito especial. Deus, Ele é alguém muito maravilhoso na minha vida. Eu sei que na sua vida também. Queridos, quando o pastor me chamou para trazer essa palavra dessa noite, eu gosto muito de pedir ao Senhor uma palavra que Ele venha ministrar no meu coração, que Ele venha falar primeiramente comigo, que Ele venha primeiro tratar comigo. Eu sei que a Bíblia por completo é a palavra do Senhor, mas eu sei que existem dias específicos que Deus quer falar conosco algo específico. E eu estava lá em casa: Senhor, qual a palavra que eu vou levar, Senhor, na terça-feira? Nem sabia eu ainda que nós estaríamos presencial, uma parte da igreja. E eu tô lá folheando a minha Bíblia, folheando as Escrituras. E aí, queridos, como Deus, Ele é muito maravilhoso, como eu falei com vocês. Eu tô lá folheando a Bíblia e falando com o Senhor: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para mim levar para a igreja? Enquanto eu fazia esse questionamento, Caleb, meu filho, estava na sala, brincando com a Estezinha. Aí do nada ele começou a cantar esse louvor que o Douglas começou a louvar. Ele sabe que esse louvor eu gosto muito. É um louvor mais antigo, mas eu gosto muito da letra desse louvor. Foi quando Deus me direcionou essa ministração dessa noite, com o tema: essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. No afirmativo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E para entender um pouquinho sobre tempestade, a tempestade natural, é preciso nós sabermos como ela se forma. Eu estou achando ele muito alto para mim. Como ela se forma. E eu fui pesquisar para saber um pouco mais sobre a questão da tempestade se formar. Queridos, quando o ar quente evapora para o céu, quando o dia é bem quente, faz com que... Amém? Melhorou.
Amém. Faz com que a água suba. E no fim da tarde para a noite, o tempo fica mais frio. E depois desce a chuva. Aquela chuva que nós conhecemos bem. E a chuva, querido, às vezes ela vem mais leve. Às vezes ela vem... Amém? Às vezes ela desce com menor quantidade de água, de forma que pouco molha a terra, certo? Mas algumas vezes ela vem tão devastadora. Outra das vezes ela vem acompanhada de trovoadas, de raios, de relâmpagos, de furacões, de ventanias que levam casas, que destroem cidades, que destroem florestas. No geral, queridos, no geral, uma grande tempestade, ela causa uma grande destruição por onde ela passa. Isso nós falamos da tempestade no sentido normal, vamos dizer assim. Mas eu quero, nessa noite, claro, compartilhar com vocês um outro tipo de tempestade. Aleluia. Queridos, como nós lemos no texto, é provável que aquele dia tenha sido um dia muito quente. Queridos, tem dias que o sol amanhece e nós muitas vezes falamos assim, hoje está tão quente. Não é verdade? Hoje está tão quente, a temperatura está tão quente. E a primeira coisa que vem à nossa boca é, hoje vai chover. Porque um processo normal do tempo quente, da temperatura elevada, é que possivelmente após passar do dia venha uma chuva. Então, queridos, é possível que nesse dia que houve essa tempestade, é possível que tenha feito um dia de muito sol muito escaldante, muito quente, muito intenso. E o texto diz que à noite se levanta um temporal de maneira que enche o barco. Amém? Eu li, queridos, em Marcos. Essa passagem nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. Mas Marcos, ele detalha com mais profundeza. Marcos, ele explica com mais precisão. E nós conseguimos entender, lendo o texto, que Marcos também estava ali naquele dia presente, quando se levantou aquela tempestade. E perceba que apesar daqueles homens serem todos pescadores, eles ficaram sem saber como agir diante daquela tempestade. Eles ficaram sem ação. Eles ficaram imaginando entre si, e agora eu estou parafraseando, como que eles iriam fazer para conter aquela tempestade que tinha se levantado naquele lugar, naquela noite, no meio do mar. Amados, hoje, nesse momento, nós, como igreja do Senhor Jesus, todos nós, estamos vivenciando uma tempestade. Não é simplesmente uma tempestade, é a tempestade. Porque essa tempestade, queridos, ela não se apresenta somente em um estado, em uma região,
em um país. Não, queridos. Essa tempestade, ela tem se alastrado em todo o mundo, em todo o universo, vamos dizer melhor. Porque onde nós ouvimos, aonde nós muitas das vezes ligamos lá o nosso aparelho de TV, ou nosso rádio, ou nosso celular, nos noticiários, nós estamos acompanhando aqui perto de nós, e também longe de nós, o que essa tempestade tem causado no meio de todo um povo, de toda uma nação. Amém? Nós estamos vivendo, queridos, em um tempo de tempestade. O mundo inteiro está vivendo um tempo de tempestade. E talvez, queridos, muitos já tenham se questionado. Talvez muitos já tenham perguntado para Deus: Senhor, e agora, Senhor? O que é que vai acontecer comigo, Senhor? Senhor, será que eu vou conseguir sobreviver a essa tempestade, Senhor? Eu sei, queridos, que muitos de vocês que estão aqui presentes e muitos que estão assistindo essa live em casa, eu sei do que eu falo, queridos. E eu sei que muitos nesse momento já fizeram essa pergunta para Deus. Muitos já clamaram ao Senhor, pedindo: Senhor, não deixa que eu venha, Senhor, perecer. Não deixa, Senhor, que eu venha naufragar no meio dessa tempestade. Senhor, não deixa que a minha família venha ser atingido por essa tempestade. Amém? Mas, queridos, isso é bem verdade. A tempestade que hoje muitos de nós ouvimos, ela tem um nome. A tempestade, queridos, que os canais noticiam, chama-se Covid-19. É essa tempestade que tem assolado muitas vidas aí fora. Queridos, mas deixa eu voltar aqui para o nosso texto que nós estamos lendo nessa noite. Porque é diferente, não muito diferente do que eles estavam vivendo nesse momento. É o que muitos de nós hoje estamos passando. Aflitos, preocupados, muitos angustiados, desesperados. Queridos, esses discípulos, eles eram homens que conheciam aquele trajeto. Eles eram pescadores, eles já tinham experiência com o mar. Mas diante daquela situação, diante do grande mar de Tiberibe, eu acredito que muitos deles, querido, começou a pensar: será que hoje eu vou morrer aqui, nesse lugar? Será que eu vou conseguir voltar para minha casa e rever a minha família? E rever os meus parentes? E Jesus estava onde, queridos? Jesus estava dormindo. E o que me chama muito a atenção nessa passagem, e eu creio, queridos, nessa palavra, que Deus, ele estava sim deitado ali naquela polpa daquele barco. Mas eu creio também que Jesus, ele estava vendo tudo que estava acontecendo naquele lugar. Por que você fala isso, Francina? Porque a palavra do Senhor diz, querido, que nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Que ainda que para aqueles discípulos ele estivesse dormindo, mas ele estava vendo tudo que estava se passando a seu redor.
Querido, Jesus, Ele não está indiferente com tudo que nós estamos passando. Diferente do que muitos pensam ou acham, Jesus, Ele não está indiferente com tudo que nós estamos vivendo. E antes que muitos pensem, e alguns falem que Jesus perdeu o controle, Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle das suas mãos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso. Todo o poder está nas suas mãos. Essa tempestade não tirou o poder do meu Deus. Essa Covid-19 não tirou o poder que Deus tem de operar. Ele continua operando. Queridos, aqueles discípulos, eles conheciam Jesus. Eles estavam andando já há um tempo perto de Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazendo tantas coisas. Eles já tinham visto Jesus curando o cego. Eles já tinham visto Jesus curando, expulsando o demônio de pessoas, libertando pessoas que estavam cativos. Esses discípulos que estavam ali, do lado do Mestre, conheciam o poder de Jesus. Mas naquele momento, naquela hora, a fé deles, querido, a fé deles foi abalada. Naquele momento, eles começaram a criar dentro do seu coração um sentimento chamado medo. Eu vou morrer. Eu vou perecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que eles acordam a Jesus. E ele diz: Jesus. Eu vou ler aqui. Aleluia. No 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E o texto diz que Jesus o desperta. Jesus desperta, queridos. E Jesus, ele dá uma ordem. Jesus, ele se levanta e ele dá uma ordem para o vento, para os ventos e para o mar. Mas Jesus também, ele repreende aqueles discípulos. Jesus olha para eles e diz: por que temeis, homens de pequena fé? E essa, querido, é uma das palavras, das muitas que Deus nessa noite, Ele vai falar com você através da minha vida. Nós precisamos exercer a nossa fé. É nesses momentos difíceis. É nesses momentos que achamos que tudo está perdido. Que nós vamos perecer. Que nós vamos ser destruídos. É nesse momento que a nossa fé precisa entrar em ação. É nesse momento que nós precisamos nos reverter de Deus, da sua palavra, dos ensinamentos, das escrituras. Porque se tudo que está escrito aqui, meus queridos, nessa palavra do Senhor, nós como cristãos, nós temos por verdade. Por que nos momentos de dificuldade, por que nos momentos de provações, nós começamos a colocar essa palavra em dúvida? Mas será, Senhor? Mas será, Jesus? E é nesse momento que a nossa fé precisa ser fortalecida. É lembrar do que Ele já fez conosco até agora. Eu não sei você, mas eu tenho muita coisa a contar. Eu tenho muita coisa a testemunhar do que Deus já fez na minha vida.
E eu sei, amados, eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para ninguém. Mas Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele é conosco. Jesus, Ele não está indiferente com tudo que está acontecendo. Jesus, Ele está esperando de nós uma atitude de fé. Porque foi isso que Ele falou para os seus discípulos. Foi isso que Jesus fala para ele. Porque temeis, homens de pequena fé. É isso que Deus fala conosco nessa noite também, a igreja. Por que vocês estão temendo? Por que vocês estão temendo? Vocês entregaram as suas vidas para o Senhor, amém? Vocês colocaram Ele no centro da sua vida, amém? Vocês não precisam temer, nós não precisamos temer. Pastora, mas aí fora há um espírito de morte, há um vírus chamado Covid que está matando pessoas. Queridos, Deus, Ele é o único que sabe o tempo certo de nos recolher, o tempo certo de nos levar. Se pessoas têm, se o Senhor tem permitido pessoas serem ceifadas, é porque Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos. E se nós tivermos também de sermos levados pelo Senhor, nós sabemos que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Ou você veio para ficar aqui, para virar pedra? Nós estamos aqui de passagem, queridos. Se nós tivermos de perecer. Agora eu me lembro no momento quando Esther foi levado para ela, apresentado para ela, que ela e o seu povo poderia todo perecer. E Esther tem a oportunidade de se apresentar diante do rei. Ela diz: se eu perecer, perecerei. Queridos, naquele momento Esther, ela colocou a sua vida em jogo, pelo amor ao seu povo. E ela se apresenta diante do rei. Naquele momento ela exerceu fé. E Deus honrou a fé de Esther. E nós precisamos, nesse momento que estamos passando, exercer a nossa fé. Se eu perecer, eu perecerei, mas o Senhor é comigo. Você acha, querido, que assim como você, eu também não estou preocupada? Porque eu tenho família, eu tenho amigo, eu tenho familiares, eu tenho pessoas que têm vivenciado tudo isso. Mas eu tenho vivido esses dias mais convicta do que Deus é comigo, de que Deus é com você e de que nós vamos conseguir passar, que nós vamos conseguir atravessar essa tempestade. Aleluia! Queridos, esses discípulos, eles representavam a igreja. Amém? Aqueles discípulos, naquele momento, eles representavam a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que precisa exercer fé. Uma igreja que precisa colocar a sua fé em ação. E não se fechar dentro do seu mundo com medo. Porque o medo não vai fazer, o medo não vai mudar nada, queridos. O nosso medo não vai fazer mudar nada. O que vai fazer mudar é a nossa fé. É a nossa oração, é o nosso clamor, é a nossa súplica, é o nosso derramar diante do Senhor. Porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles entenderam que Jesus estava ali. O que eles não sabiam era que eles também tinham poder para repreender toda aquela tempestade
tempestade que estava ali assolando aquele momento. Deus deu esse poder para nós, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, queridos, Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. O tempo todo, Deus, Ele é bom. Você pode glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Queridos, conta-se uma ilustração. Eu vou compartilhar com você. Eu achei muito interessante essa ilustração. Conta-se uma ilustração que existia um rei muito, muito distante. Nesse reino existia um rei que ele tinha um súdito. E o nome desse súdito era Deus é bom. Preste atenção. Deus é bom. Esse súdito, ele era um homem cristão. Conta essa historinha que um certo dia o rei gostava de caçar. Ele chama o seu súdito, Deus é bom, para ir caçar junto com ele. E aí, em um determinado momento, sai um animal feroz da floresta e agarra aquele rei. Quando o seu súdito vê, tenta ajudar o seu rei e consegue livrá-lo da morte. Mas ele não consegue impedir que aquele animal feroz destrua e coma o dedo do rei, o dedo mindinho do rei. O rei, muito indignado, diz para ele: você é um súdito muito ruim. Eu vou mandar colocar você na pior cadeia que possa existir, no pior calabouço. Porque você deixou a fera me morder, arrancar o meu dedo. Conta a história que esse súdito, ele é levado para o calabouço. Passado-se algum tempo, esse rei volta novamente para caçar. E nesse dia, preste atenção, nesse dia, ele foi atacado por uma tribo de índio que pegavam as pessoas para fazerem sacrifícios humanos. E quando aquele rei foi capturado, foi isolado em um quarto, ele começou dentro do quarto a dizer: Deus é bom, Deus é bom. Quando chega a hora do sacrifício daqueles índios, daquele ritual, o chefão chega e começa a examinar o rei de cima a baixo. E de repente ele olha para aquele rei e olha para os seus amigos e diz: nós não podemos pegar esse homem para fazer sacrifício, porque ele é defeituoso, porque ele está faltando um dedo. Nós não podemos oferecer sacrifício impuro. E aquele rei é liberto daqueles índios. Ele vai para casa e ele vai dizendo consigo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. E aí ele se lembra do seu súdito que está lá no calabouço e vai visitá-lo. Quando ele chega lá naquele calabouço, ele diz: Deus é bom, eu vim compartilhar algo com você. E ele diz: pois não, meu rei. Ele diz: eu fui caçar essa manhã e eu fui pego por uma tribo de índios que pegavam as pessoas para fazer sacrifícios humanos.
Mas quando eles estavam para me sacrificar, eles olharam e viram que eu faltava um dedo. E por conta disso, eles me libertaram. E é por isso que eu vim compartilhar com você que Deus é bom. E Deus é bom, disse. Deus é bom. E o rei olha para ele e disse: mas eu ainda tenho uma dúvida. Como é que Deus é bom e você está preso nesse calabouço? E ele diz: meu rei, se eu não estivesse aqui nesse calabouço, eu estaria com você nessa caçada. E ao contrário do Senhor, eu tenho 10 dedos na minha mão. Não tem nenhuma parte do meu corpo que está faltando. Eu seria o sacrifício. Por isso Deus é bom. Deus é bom. É uma ilustração, queridos. É uma ilustração. O que eu quero concluir para você nessa noite? Queridos, nesse momento, existe uma tempestade acontecendo. Uma tempestade talvez muito contrária dessa que nós estamos vivenciando, que nós estamos vendo com os nossos olhares. Que é uma tempestade também muito terrível. Queridos, nesse momento existem pessoas que estão passando por necessidade. Nesse momento existem pessoas que estão passando fome. Existem pais de família que estão desempregados. Vocês sabiam disso, queridos? Existem pessoas nesse momento, queridos, que estão passando pelo momento da perca de um irmão, de um parente, de um pai, de um filho. Mas existe um tipo de tempestade que eu e você não vemos. Existe um tipo de tempestade que eu e você não enxergamos. É aquela tempestade que muitos não veem, que só você e Deus vê, que só você e Deus sabe onde é que dói, que só você e Deus sabe como você está vivendo. Queridos, quando é uma tempestade que nós podemos pedir ajuda a alguém, quando é aquela tempestade que nós podemos chegar para um irmão e dizer: irmão, ora pela minha vida, irmão, ora pela minha causa. Queridos, mas quando é aquela tempestade que nós não vemos, aquela tempestade que muitas das vezes faz com que pessoas se tranquem dentro do seu banheiro, dentro do seu quarto e comece a clamar: Jesus, me socorre, Jesus, me ajuda, Jesus, eu não quero morrer, Jesus, eu não quero perecer aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os discípulos, queridos, naquele momento, eles gritaram por Jesus. Eles chamaram por Jesus. E eu quero falar agora com você que está aí do outro lado, acompanhando conosco esse culto, essa live. Você que tem pedido, você que tem clamado dentro da sua tempestade em secreto. Aquela tempestade que você não compartilha com ninguém. Olha só o que Jesus fala para você. Hoje eu estou visitando a tua tempestade. Hoje eu estou visitando a tua tempestade. E ela vai passar. E esse tempo de calamidade na tua vida vai passar. Porque nada na nossa vida é para sempre. A única coisa que é para sempre é Ele. Ele é para sempre. Ele é para sempre. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno.
basta uma palavra dele. Somente. Basta somente ele te dizer: aquieta-te, acalma-te. Ele está vendo tudo. Ele contempla tudo. Jesus Cristo, ele não se esqueceu de você. Essa tempestade não é para a tua morte. Essa tempestade não é para a tua destruição. Mas essa tempestade é para a glória do nome do Senhor. Porque depois que ela passar, você vai glorificar e você vai dizer: realmente o Senhor estava comigo. Realmente o Senhor é bom. Realmente o Senhor não me abandonou. O Senhor está comigo em todos os momentos. E nós precisamos crer. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Que isso vai passar, queridos. Essa tempestade vai passar. E vai vir, como diz a palavra de Deus. No 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Esse homem é Jesus de Nazaré. Esse homem é aquele que faz mortos ressuscitar. Esse homem é aquele que faz o cego, querido, voltar a enxergar. Esse homem é aquele que pegou aquele profeta e leva até aquela viúva que está passando pelo momento de escassez e aumenta ali o seu alimento e não deixa que ela venha morrer de fome. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Você não vai morrer. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Ministério de louvor. Amém. Aleluia.